falava para Deus, eu vou largar esse homem. Eu vou embora. Aí, Senhor, e eu vou lá, não, Deus, isso aqui já é demais. Né? O Senhor disse que até a morte nos separa e eu tô morrendo. Eu tô indo embora. Sabe, eu vou embora. Aí eu buscava a Bíblia e eu olhava e ali tá dizendo, olha, né? A não ser, né, por adultério e não sei o quê. E aí eles falaram, Moisés deu carta de divórcio. E aí o Senhor disse, deu sim. Por causa da dureza dos corações. Aí eu falei, meu Deus, então se é coração duro, pode divorciar, mas se não for, busca reconciliação, né? E aí eu buscava, e eu queria. Falei, Deus, mas ele usa droga, ele gasta todo o orçamento da nossa família, sabe? Das drogas. Ele acabou com a minha casa, acabou com tudo que eu tinha dentro da minha casa. Um dia eu cheguei na minha casa, tava tudo no chão. Eu falei, Deus... olha isso! Eu peguei uma taça ali com fundo azul. Você me trouxe esse copo verde aqui, mas tá bom, até que ele é bonito, viu? Foi a irmã que pegou. Eu fui lá, já tava lá. Cadê uma taça de fundo azul que eu peguei? Era ela que eu peguei. Não, eu fui pegar, a irmã já tava pegando já, ela. Brincadeira, eu falei, seu nome dela? Natural, Francisca. Por favor, senão minha garganta... Então, gente, ali... E eu falava Deus e eu comecei a arrumar minha casa, sabe? Aquele desejo assim, sabe essa mesa, gente? Eu baguncei ela aqui que não tem jeito, né? Não precisa usar aqui, mas sabe essa mesa que a gente está preparando aqui? Né? A Aline vai falar sobre a experiência da mesa, né? Eu queria ter a minha casa assim organizada. Eu fui, peguei meu 13º, comprei os pratos, comprei um jogo de taça, sabe? Porque eu acho chique assim tomar aquele suco numa taça, né? E eu planejava receber as pessoas na minha casa. A gente morava, né, e assim, de fundo, né, tinha uma igreja na frente, e eu imagino, eu vou receber os pastores na minha casa, e eu quero, sabe, dar o meu melhor, porque o Senhor, quando mandou construir a mesa, Ele mandou construir peças de ouro, sabe, madeira de acácia revestida de ouro. O melhor Deus preparou para a mesa, que Ele se conectaria com o seu povo. Agora, você paga R$300 num vestido, isso é pouco, né? Paga muito mais. Num sapato, mas a mesa da sua casa você põe, né, o que sobra. É isso que a sua família merece? Então eu decidi, eu fui aos poucos, eu falei, eu quero, né? Eu fui lá, comprei os garfos, não do jeito que eu queria, mas foi o melhor que eu consegui. O meu jogo de taça da Nadir. Aí um dia eu cheguei em casa, a gente tinha R$5.000 numa poupança que ele tinha juntado lá. Aí ele disse, você não vai pegar o dinheiro? Falei, não, nós precisamos da entrada no terreno, precisamos de uma casa. Era uma vida muito estável, pagando aluguel e tal. Você não vai tirar o dinheiro? Você vai se arrepender. Eu achei que ele estava telefone, né? E eu não tirei dinheiro, gente. Tentei insistir, né? O sonho da casa própria. E eu vim pra cidade, a gente morava numa outra cidade, em Altinópolis, e eu vim pra Barrinha. Eu cheguei na minha casa, uma terça-feira. Eu tinha feito compra no supermercado. Não tinha nada em pé. Não sobrou pedra sobre pedra. Guarda-roupa no chão. Armário da cozinha. Minha geladeira, não tinha nem um ano de uso. Ele pegou uma enxada. Ele destruiu a nossa geladeira, que não teve conserto. O fogão ficou com 2 bocas funcionando. Meu jogo de taça da Nadir, onde foi parar? No chão, na chão, né? Como diz a dona Armênia, foi parar na chão. A compra do mês, no chão. Tudo que vocês imaginarem dentro da minha casa estava no chão. Eu passei meses para tirar os cacos de vidros das coisas dentro da minha casa.
E aí? Mas o meu maior favor é porque eu cheguei e ele não estava em casa. Eu falei, ele fez tudo isso, pegou uma corda, se pendurou em alguma árvore aí. Eu falei, Deus, e o resultado do meu trabalho? E os meses e anos de oração? Falei, Deus, eu não aceito. Eu orei durante 3 anos. Todas as madrugadas, às 3 horas da manhã. Tinha dia que eu rolava da cama de tanto cansaço. E eu só falava, Deus, salva esse homem. Não deixa Satanás destruir ele. A alma dele pertence a ti. Eu entrego ele para o Senhor a hora que o Senhor quiser. Mas para o diabo não. Eu me lembrei, tem gente que fala que eu me casei por dependência emocional, mas Deus sabe que eu já fui muito dependente mesmo. Eu era mendiga emocional numa época. Mas quando Deus revelou a minha identidade, curou minha orfandade, Ele transformou a minha personalidade, Ele me transformou. E eu nunca mais mendiguei amor para ninguém. Eu me lembro que um dia minha sogra conversando com ele, minha sogra era uma profetisa, assim, sabe? Só que ela não tinha nenhuma... Ela era, assim, uma pessoa muito, totalmente ferida, né? Ferida na sua identidade, na sua paternidade. E ela... Eu chamei ela na minha casa e ela, orando por ele, nessa época ela estava firme com o Senhor. E ela disse para ele, valoriza aquilo que Deus te deu. Porque muitos me pediram. Falaram, Senhor, eu quero. E o Senhor disse, mas eu não dei, eu dei a ti. E a dei por esposa e por mãe de sua alma. Glória a Deus. Qual é a mãe que abandona o filho? No seu pior momento. Então, existe um sacerdócio que ninguém fala sobre ele. Mas quando Deus enviou Moisés, Arão, ele trouxe junto Miriam. Moisés, Arão, Miriam. Miriam entrou num sacerdócio que não existia. Não sei. Claro que o Senhor falou que Ele enviou. Por quê, irmãos? Olha, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A mulher, ela representa o Espírito Santo. Ela representa a doçura. O intercessor. Aquele quando mais ninguém quer, quando mais ninguém acredita. O Espírito Santo está lá e é você que representa ele. Glória a Deus. Você acha que isso é pouco? Então, eu senti essa responsabilidade diante do Senhor, de apresentar aquela alma para Deus. E aí, irmãos, foi até que a morte nos separe. Mas antes da morte separar, eu passei por um processo. Eu viajei para São Paulo, fui comprar mercadoria, né? Acho que a maioria que sabe, eu tenho uma pequena fábrica de lençóis. E eu investia o dinheiro que eu recebia, porque a gente foi para uma fazenda, e ele tinha emprego, mas eu não, eu recebia cerca de R$300. E com esses R$300 eu comecei a comprar tecido de picadinho para fazer os testes dos lençóis. E eu viajei para São Paulo para fazer isso, no fim de semana. Ele veio para cá para pintar o portão da minha mãe. Ele chegou na minha mãe umas 4 horas da tarde, na sexta-feira, saiu e não voltou. E aí ele me ligou, dizendo que tinha tido uma recaída e das piores. E eu fiquei ali o tempo todo, Deus estava falando comigo, Provérbios 25, né, onde diz que a palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em bandeja de prata. E eu vinha o tempo todo, eu dizia, Senhor, não me não deixa que essa bandeja caia, que essas maçãs de ouro caia. Não me deixa falar coisas das quais eu possa me arrepender. E eu voltei o tempo todo, assim. Aí ele foi me pegar no ponto, a gente morava na fazenda, era distante da casa.
E me pegar no ponto e eu calada. Aí eu decidi ir na igreja. A minha sogra queria conversar, porque como eu falei, ela quando estava fora da presença do Senhor era um terror. E ali ela quis conversar e aí começou uma discussão. Ela disse que queria me pedir perdão, mas ela arrumou uma outra confusão tão grande quanto a primeira que ela queria pedir perdão. E ali meu esposo falou para mim, olha, então é o seguinte, você volta para a cidade, vai para a Barrinha, depois você volta, você pega as suas coisas, porque assim ninguém vai mais na casa de ninguém e tal. Mas ele já estava determinado àquela separação. Ele já tinha um plano traçado. E várias outras vezes isso tinha acontecido, mas eu nunca tinha tido paz de sair de casa. E eu às vezes eu pensava, nunca falei para ele que eu ia sair, viu? É uma dica para vocês. Não fique blefando. Ameaçando. Isso não resolve nada, isso tira sua credibilidade. Nunca falei para ele que eu ia embora. Eu pensava, eu e Deus, eu nunca falei para ele. Nesse dia ele falou, do mesmo jeito que eu cheguei com um fardo de tecido, as coisas eu comecei a colocar tudo no carro. E eu senti uma paz tão grande. Eu vim para casa da minha mãe. Foram 15 dias. Eu nunca vivi isso na minha vida. Eu dormia, porque é muito difícil eu ter noites tranquilas de sono na minha casa. Eu dormia, eu não pensava no amanhã. Eu orava, eu só orava assim, Senhor, eu te agradeço. Eu ia orar, o que saía da minha boca é, Senhor, eu te agradeço, sem saber do que ia acontecer. Aí um belo dia eu estou indo para o monte, fui orar. Ele veio na cidade. E aí veio em casa, tal, conversou e saiu e demorou para voltar. E eu estava morrendo de medo de que ele ficasse na cidade. E aí quando eu cheguei na minha mãe, que foi que ele tinha ido embora, eu falei, ai que alívio. Porque ele tinha voltado para a fazenda. Eu temia que ele fosse para a rua e viesse em casa, sabe? De madrugada, sei lá, fizesse escândalo, mas por causa da minha mãe, né? E aí quando é 9 horas da noite, eu tava me preparando para dormir, que eu fui ajoelhar para orar, eu recebi um telefonema. Aí uma irmã, você tá sabendo do acidente? Aí eu, que acidente? É lá da Adriana e tal. Eu falei, que Adriana e tal? Eu nem sabia que a minha sogra tinha ido com ele, eu acho, não sei se sabia. Aí ela falou, aconteceu um acidente e morreu, não sei o que, o motorista tem 36 anos de idade, não sabia quem era. E eu falei, tá bom, deixa que eu desço aí. Aí fui lá na casa dela, mas eu falei, não, motorista não é. Falei, meu esposo não estaria dirigindo, porque o irmão dele não deixava. Ele não estaria dirigindo. E quem era próximo dos 36 anos era meu marido. No outro dia ele ia fazer 36 anos. Aí a triste, a terrível notícia. Faleceu num acidente imediatamente. Conceição, e aí? E aí? Eu sei que aqueles 15 dias foi um afastamento, foi uma preparação de Deus. Mas o que garante a paz que eu tenho no meu coração hoje? É a bandeja que eu não deixei cair. As maçãs de ouro que eu não deixei cair. Glória a Deus, amém. Muita gente sem paz, porque abre a boca para amaldiçoar. E vou te dizer, tudo aquilo que você fala, se você falar de bem, os céus vai se mover para se cumpra aquilo que você fala. Mas aquilo que você profetiza de mal, o inferno vai contribuir para que essa pessoa cumpra a promessa que você fez. A profecia que você proferiu vai fazer de tudo para acontecer. Aí depois você fala, meu Deus, mas como que isso está acontecendo? Você esquece do que você falou? Então, por isso que você precisa, sabe? Uma rainha, ela é treinada, sabe? Né? As modelos, quando vão andar, elas colocam um negócio na cabeça para ter equilíbrio, né? Uma rainha carregar uma coroa não é fácil. Precisa ter equilíbrio, precisa ter sabedoria. Muita sabedoria. Quando ele morreu, né? Aí o que o Senhor fala para mim?
levanta e vai. Porque você precisa levar uma mensagem de esperança para milhares de filhos que não têm uma conexão comigo, porque o seu pai humano não refletiu a minha imagem. Quando vocês veem essas feministas falando absurdos, rechaçando, pisando em cima da figura masculina. E eu falei, Deus, o que essas mulheres estão fazendo? Elas querem destruir a imagem do homem. O Senhor disse, não. Elas não querem destruir a imagem dos homens. Elas nem sabem o que elas estão falando. Sabe quando Jesus falou? Perdoa, pai, não sabem o que estão falando. Essas feministas não sabem o que elas estão falando. Elas estão embaixo de uma articulação maligna para destruir não a imagem do homem, mas a imagem do Pai, o Criador no homem. Aí você destrói a imagem do homem. A mulher sente nojo do homem. Sabia que não é você que ensina a sua filha a ser feminina? Quem ativa isso nela não é você. Você sabia? Quem aí sabia? Não? Quem sabia? Então, é o pai. É o pai que faz ela se sentir essa raiva. Agora você, como mãe, é claro, você modela, sabe? Mas aqui dentro, sabe? Na essência, é o pai. Eu fico preocupada quando eu vejo, né? Algumas meninas que as mães, né? Vestem as meninas como menino. E aquela coisa, não, eu tenho uma cunhada que se racha de rir. Ela fazia uns laços desse tamanho para colocar na cabeça da menina. E a menina só vai lá, então, e ela não tinha nem cabelo, né? E a mãe queria pôr pra cobrir. E ela, deixa isso passar aí, menina. E vai, e põe. Tem menina que não quer. Mas precisa ensinar. E Conceição, e os meninos? Então, quem ensina o homem a governar é o pai. O pai ensina a lei, mas a mãe vai ensinar a amar e ser amado. Agora, você passa muita cabeça na mão do teu filho, ele vai sofrer na mão das mulheres. Ele precisa governar. Nunca fale mal do pai do seu filho para ele. Sabe o que vai acontecer? Ele nunca vai querer ser um homem. Porque ele quer se afastar da imagem ruim do pai. Sabe quem que ele vai copiar? Você. Engraçado, por que a menina não copia a mãe? Quando ela tem problema com a imagem do pai. Ela não copia a mãe, ela copia o pai. Quanto mais você quer se distanciar, mais você aproxima. Tudo aquilo que você exclui, você atrai. Aqui tá a terapeuta, né, gente? É isso aí, entendeu? Então é isso. Rejeita. Sabia que você é 50% do teu pai e 50% da tua mãe? Eu acho que eu sou 100% do pai. Eu acho totalmente diferente da minha mãe. Se você exclui a sua mãe da sua vida, você está excluindo o quê? 50% da sua essência. Mas eu me acho mais... Eu me identifico muito mais com ele. Aí, quem é a figura mais forte? É ela. Todo mundo acha que eu faço. Mas lá na casa é Então. Se é aparente, é ela. Então, toma cuidado com o Hugo. Você tem que botar pressão naquele menino. Eu aplico terror na cabeça dele. E você tem que regular.
Você pode olhar. A menina é linda, é uma princesa. Mas ela é viril. Tem que dosar a virilidade dela. Então, gente, vamos lá. É 11 horas. Esse eu acho que eu tô errado, Francisco. Vou lembrar agora. O que acontece? É 11h03. Por que vocês acham que eu coloquei essa pulseira no braço de vocês? Nós estamos com a sociedade assim, ó. Os valores invertidos. As mulheres muito viris, né? Masculinas, comportamento masculino. E os homens estão? Femininos. Afeminados, masculinizados. Quem que é responsável pelos homens emasculados? Fala pra mim quem que é. Eu quero ouvir. Hoje, Dia Internacional das Mulheres. Ela falou, eu só queria receber elogios, Conceição. Quem você vem com essa conversa? Quem que faz os homens emasculados? A mulher. Quem é? As mães. Eu não ouvi direito. As mães. É, verdade. É difícil desgrudar, né? Desapegar, né? Eu imagino como seria difícil mamãe botar uma pressão no filho. Mas se você quiser a felicidade dele, você tem que botar. Desgruda de mim, menino. Vai pra vida, vai pra frente, vai pra quê? Tem que botar pressão. Tá entendendo? Então, a gente tá vivendo isso. Aí essa mulher forte, né? Poderosa. Vem cá, Ruth. Mulher forte, poderosa. Ó, a Ruth, eu já falei pra ela. Você vai fazer isso, viu, Ruth? Você vai marcar uma fotógrafa, um fotógrafo, tá? Voltado pro business. E você vai tirar umas fotos que reflita essa mulher que você é. Fotos profissionais, né? Isso, exatamente, tá? Por quê? Não reflete. Eu olhava pra você e parecia uma menininha. Eu quase que eu mudei de ideia, assim. Mas eu tenho 38 anos. E olha, vocês estão vendo? Parece olha, tá vendo? Acho que eu, né, gente? Então, assim, é um posicionamento de marca, tá? Você precisa fazer. Eu também preciso, tô fazendo, mas falei, gente, nós estamos crescendo aí, mas eu tenho essa consciência.